Boa noite, meus queridos. Mais uma quinta-feira para mais uma live. E essa live está prometendo, viu, gente? A gente vai falar sobre a magia da ciência na prática. Nós somos a Germinar e eu faço parte da família Germinar. Meu nome é Rivane, para quem não conhece. Logo a gente teremos nossos convidados. A gente vai começar a nossa live a partir das 19h30. Nós teremos um convidado super especial, que é o Vicente Crivellaro. Opa, pronto, corrigi. E é um professor de muitos anos e vocês vão amar o que ele tem pra gente agora. Não vou falar não, porque tem que fazer um pouquinho de drama, a gente tem que fazer vocês ficarem aqui até o final, mas vocês não vão se arrepender, porque vai ser muito legal mesmo. Bom, então agora, daqui a pouquinho, a gente vai estar com a entrada do Vicente. E falando um pouquinho da Germinar, nós somos uma plataforma de educação domiciliar. Nosso site é o www.germinaredu.com.br, vocês podem entrar lá. E no Instagram estamos nesse perfil e vocês podem clicar na bio e entrar no nosso grupo de WhatsApp para saber das notícias um pouquinho antes e ter alguns materiais diferenciados também para vocês. Então, vamos aguardar um pouquinho que logo a gente vai começar, ok? Bom, logo a gente começa, às 19h30, falar um pouquinho sobre a magia da ciência na prática, com um super professor aí que vocês vão amar, que é o professor Vicente, que já está há muitos anos aí praticando ciências na prática, e vai ensinar um pouquinho para os nossos pequenos e para nós, como ensinar nossos pequenos, né, e grandes e médios, a fazer a ciência ficar um pouco mais divertida no dia a dia. Então vamos aguardar um pouquinho. A partir das 19h30 nós começamos a nossa live. Bom, tá chegando a Micheline. Oi, Micheline. Ei, boa Ah, nós de noite. novo. Boa noite. Boa noite, Raquel. Thaís, Olha, Thaís. Tudo bom, Thaís? Seja bem-vinda. Raquel, boa noite, Thaís. Hoje promete Oh, e também, viu? como? Tava até comentando sobre isso, que vai prometer, né? Vai É, prometer. Teremos surpresas bem legais aí com o professor Vicente. pois é. E daqui a 2 semanas, Thaís está de volta com a gente, né, Thaís? Com muita coisa aí também. Que a gente vai programar aí. Não, mas Então, foi vamos um sucesso, né? A nossa live com a Thaís, né, e com a Mayara foi um sucesso. foi um sucesso. Deixou um gostinho de quero mais, né, Micheline? É verdade. Ali, se a gente pudesse, é porque aquele dia minha internet estava muito ruim. Mas ali, se a gente pudesse, a gente ficava lá, era 2 horas, tranquilo. Uma hora foi Thaís, também somos fãs, viu? Pois é. Hoje, o Vicente, que é o nosso convidado, já mandou o convite para ele, né? Daqui a pouco ele vai entrar. Já tô mandando aqui de novo para ele. Já mandei.
eu vou até falar com ele aqui também no Zap, porque, Uhum. deixa eu pegar aqui também, né? Porque ele já se preparou, estava até perguntando direitinho, eu falei assim, eita, Vicente, vai ser legal. Vai ser bem legal. Inclusive, assim, é até para a gente depois, quando for colocar nas oficinas, né? Esse tipo de... Igual a gente está fazendo com o Vicente, com o da Thaís. Ei, Lili, boa noite, seja bem-vinda. Para fazer em oficina, por quê? Porque a gente pode compartilhar imagens, compartilhar Sim. texto, né? É mais... Deixa eu falar com ele aqui. Você já está adiantando as surpresinhas aí que a gente vai ter aí, né, Michelina, aí para o futuro, né? Pronto, parei. Ah, mas pode dar gostinho, pode dar gostinho. Acho que é válido, sim, acho que é bem legal. E a minha internet tá boa? Tá de boa? Tá super boa. Conversa com ela aí para ela não dar problema. Ah, que bom. Ó, ele tá aqui falando comigo, só que eu... Peraí. Convite lá. Bem que a gente tá no tempo, né? Que ele tá marcado para 7h30. Sim, tá no tempo. E até, né, a partir das 7h30 a gente está aqui. E eu acho que vai ser bem legal o dia, tá prometendo, né? O professor Vicente, ele já tem muito tempo aí de estrada, né? É, Ele vai falar um pouquinho, né? Mas ele tem bastante tempo de estrada aí, eu acho que ele tem muita experiência para passar para a gente aí. E assim, já adiantando alguma coisa, né? Com práticas, né? E práticas, quando a gente fala assim, laboratório, a gente acha que é uma estrutura gigantesca, né? E a gente sabe que ele vai nos dar dicas para fazer isso dentro da nossa casa de uma forma super gostosa, super divertida. Ah, entrou aí o Vicente, ó. Bem-vindo, ei, Vicente. Eu vou te convidar aqui para você entrar aqui ei, nesse cara. grupo conosco. Boa noite, Vicente, seja bem-vindo. O nosso convidado de hoje, nosso ilustre convidado. Sim, já mandei o convite aí, Vicente. É só dar um ok aí. Aí, aí agora só inverte a sua câmera para você. Aí, legal. Opa! Tá, Boa tá, noite. Boa noite. Você tá viradinho Peraí, assim. eu tenho que virar aqui, né? Isso, Peraí. mais uma vez. É que eu já Aê! posicionei aqui para o experimento ali. ah, Então, tá. assim, Eu vi que já é que estava vai ter, eu tenho aqui atrás e tenho ali onde são os materiais. Ah, então, seja bem-vindo, Vicente. Muito obrigada por estar conosco essa noite, né? Tá sendo uma experiência incrível, né? E a gente estava esperando aqui com muita ansiedade. Sim. Vai dar Então, tudo certo. vai ser perfeitinho. Você já conhecia a Rivane, assim, ou Vicente? Eu ainda não. Não. Pera, naquela última live foi ela? Na live, não, naquele conversa que a gente teve, foi, ela estava? Foi a Kátia, né? Foi a Kátia, isso, Mas, foi a professor Kátia. Vicente, eu te conheço das aulas que eu tenho assistido na nossa Aí, Sim. plataforma. da gravação. Então, essa é a Seja Rivane, muito bem-vindo. parceira, viu? Te apresentando e ela que vai te apresentar essa noite. Foi a Rafa. Bom, o nosso professor Vicente, que já está aqui, já tem, ó, olha, gente, ele só de biologia já tem 32 anos de formado. Ou seja, tem isso, não pode falar muito assim, não, né? Sabedoria de Né? Tem pós em, olha, ensino ecológico. Olha que legal isso, gente. Ó, quer dizer, há quanto tempo a gente fala de ecologia nesse auge? Então você, na época, já tinha essa visão. Isso é muito 10, É, isso é isso aí. muito legal. Eu trabalho há bastante tempo e sempre, todo assunto que dá margem, a gente está colocando ecologia. E atua nessa parte de práticas de laboratório há mais de 21 anos. Então, assim, tem uma super experiência.
E a gente ficou muito feliz de te receber. Ah, e descobri também que você gosta de pedalar. Tava É dando uma uma Bastante. olhadinha. É um atleta. Muito Pois bom. é, Corpo, alma e coração aí, hein? Que legal. Muito Já bom. encontrei a Micheline também, já em pedaladas aí no eixão lá, no plano. Ela é É, no caminho. é. eu pedalo pouquinho, eu não pedalo tanto assim como ele, não. Olha, a Tatiane Queiroz está falando que o tio Vicente é o mais querido. Ó, Olha que excelente. legal. Seja bem-vindo. Obrigada, Tatiane. E é verdade. Uma coisa que a gente estava falando no dia até da reunião, né, com a Kátia, Thaís, é patrimônio do SECB, é que ele tem esse tempo todo, né, de laboratório, e até hoje, toda vez que ele vai preparar uma aula, que ele vai arrumar as coisas para poder dar aula para os meninos, ele está com aquele brilho no olhar, ele está com aquela empolgação, como se fosse o início, né? Então, as aulas dele são super, assim, show. Como a gente estava falando no título aí, é magia mesmo, sabe? Assim, é incrível. Os meninos ficam encantados, de olhinho brilhando, quando participam das aulas do tio Vicente. Que legal, que legal. Eu A preparo assim, Sandra, a Ana. sendo o mesmo assunto, digamos, que eu já trabalhei, eu sempre gosto de inovar, de acrescentar algo a mais. É verdade, é verdade. É sempre tem uma novidade. E hoje nós vamos conversar um pouquinho, né? Sobre essas práticas na ciência, na biologia, né? Na química, na física, que tudo faz parte de ciências. E como que a gente pode fazer isso no nosso dia a dia? Tanto os professores, né, que estão assistindo, os pais que estão também assistindo, que pode fazer alguma coisa diferente com as crianças. Então, a primeira coisa que a gente vai perguntar para o professor Vicente é essa importância, né? Um pouco para ele falar um pouquinho sobre essa importância das práticas para a aula de ciência, para entender como é que funciona, né? Para ser uma ferramenta do conhecimento. A questão do laboratório, muita gente acha que tem que ser um local com equipamentos caros, reagentes perigosos, de maneira alguma. Em casa, todos nós temos um laboratório à nossa disposição, que é a nossa cozinha. Então, na nossa cozinha, nós fazemos diversas atividades que são experimentações. Quando, por exemplo, se faz uma receita de bolo, os ingredientes do bolo seriam como reagentes que você usaria em um laboratório. Tanto é que lá no laboratório onde eu trabalho, eu utilizo o tempo todo, além, claro, de alguns reagentes específicos, mas uma boa parte deles eu adquiro em mercados, mercearias. Então, é bom que os pais, né, que tenham filhos, que levem esses filhos para a cozinha, claro, com todo cuidado, com toda atenção, e lá mostrar que a cozinha ele faz diversas reações químicas, por exemplo, o cozimento de um ovo, a fritura de um ovo, uma massa de bolo, quando você mistura os ingredientes, uma receita seria como um roteiro de uma aula prática. Então, quando você segue um roteiro, é a mesma coisa em casa, você está seguindo uma receita de um bolo. Os ingredientes na quantidade certa, colocado numa ordem certa, no tempo certo, para dar certo. Senão a coisa, vocês sabem, né, que a gente em casa, que um bolo pode dar errado, se você alterar a ordem de alguma dessas coisas, né? Então, o nosso laboratório, a nossa cozinha, é uma área assim, muito boa da nossa casa em que você trabalha não só a arte de cozinhar, como também a questão da experimentação. Você faz ciência dentro da sua cozinha. E com materiais baratos, nada caro. É verdade. Até para estudar, né, professor Vicente, por exemplo, o ciclo da água, os estados físicos da água, a gente consegue fazer isso na cozinha, né? Quando você faz, por exemplo, um arroz, você está se utilizando dos estados físicos da água, né? O cozimento, a água evaporando, na tampa da panela, água condensando. Então, você tem uma transformação física, né, desses estados da água. Levou uma água, vai fazer um picolé na casa, colocou no congelador, você tem aí, né, os nomes, solidificação, essa coisa toda. Então, basta, digamos, os pais responsáveis, né, que queiram ensinar um pouco mais de ciências ao filho, ficar atento a essas ações de uma cozinha que ele está ensinando ciências o tempo todo. O tempo todo, né? E assim, além da cozinha, teria algum outro espaço, já que você estava falando também de ecologia, né?
para as pessoas que trabalham, que moram em casa, ou de repente pode fazer um jardinzinho, ou até quando tem apartamento mesmo, que eles fazem aquela mini jardineirinha ou hortinha, né? Como é que a gente poderia trabalhar, assim, essa questão da ecologia nas práticas? O que a gente poderia fazer, por exemplo, que entra para abrir, né, esse apetite, essa curiosidade de ser alguém ecológico, né, que se preocupa com o meio ambiente? Então, veja bem, num apartamento mesmo, você pode, hoje está tão em moda, você tem uma sacada, ou mesmo no pleno, compra uma jardineirinha, você pode cultivar em casa ervas medicinais para fazer alguns chás, tipo cebolinha, salsinha, um pezinho de tomate. Então, você plantando isso na sua casa, de certa forma, você está trazendo a natureza para perto de você. Sem mais, se digamos, flores que você caso cultive, você vai atrair insetos, né? Uma abelhazinha, uma joaninha. Uma criança, quando ela vê um inseto desse, por menor que seja, elas se encantam. A gente, na aula prática, a gente trabalha ambiente que sai com uma criança, né, ao redor de uma escola, ou o pai ao redor do prédio onde ele mora, da casa onde ele mora, num jardim, ele tem como trabalhar isso. Relações ecológicas, né? Predatismo, digamos assim, cadeia alimentar, um animalzinho se alimentando do outro, né? Então, você pode trabalhar isso perfeitamente. Não tem que ter um ambiente específico, né? Você tem aí, claro, se você tiver oportunidade de estar num ambiente rural, ótimo. Mas, se não, trabalhe no ambiente urbano. No ambiente urbano, você vai encontrar alguma coisa assim. Então, na nossa casa, através de uma pequena horta, com vasos de planta numa sacada ou numa casa, você tem sim como trabalhar, né, esses conceitos de ecologia. É só querer ter o quê? A observação, a sensibilidade que onde você está, alguma coisa você pode aproveitar. É verdade, Vicente. Graziela, boa noite. Aproveitando isso também que o professor falou, eu achei bem interessante agora que a gente está na chuva, né? A gente vê chovendo, a gente consegue trabalhar também toda essa parte de estado, né, da água, né, de chuva, como funciona, como que sobe, como que desce, que é também uma coisa bem legal para as crianças também, né? Sim. E o engraçado é que... Desculpa, Vicente, pode falar. Não, o que eu ia falar é que assim, é tudo tão seco, né, aqui em Brasília, e de repente na primeira chuva já fica tão verdinho, né? E aí essa questão que você estava falando dos ambientes, num passeio, né, levar as crianças, como muitos fazem, lá no Jardim Botânico, ou então no Parque da Cidade, e aí qualquer bichinho que vê, né, já ser algo para poder depois fazer uma pesquisa em casa, porque a gente vê muitas crianças que às vezes não conhecem os bichinhos que tem no dia a dia, né? Não sabe, por exemplo, o que é uma minhoca, a diferença de um pombo para um outro tipo de passarinho, né? E isso tem que ser trabalhado diariamente nos passeios, no que a gente, né, com os pais. E aqui em Brasília, nós somos assim, privilegiados pela quantidade de parques ecológicos que nós temos. Por exemplo, aqui, né, estamos em Taguatinga, a questão do Parque de Águas Claras. No plano, quer dizer, todas as cidades aqui do DF, você tem parques ecológicos lindíssimos, né? De graça, você vai, dentro do tempo que você tem, levar as crianças, você vê muita coisa linda para poder aproveitar disso aí, né? Então, quer dizer, lugares existem, né? Então, basta saber utilizar num fim de semana, um feriado, levar as crianças e direcioná-los, né? Mostrar o que naquele parque tem. E não é pouca coisa a ser mostrado, não. É verdade, inclusive tem uma aula, gente, do professor Vicente, que ele fez questão de ir lá no Parque da Cidade, lá perto onde tem o relógio solar, para ele poder explicar, né, os pontos cardeais, como se orientar pelo sol, que foi bem interessante, né, professor Vicente? Foi. Aquele dia foi magnífico. Estava um pouco de vento, mas assim, eu aproveitei o relógio de sol, que ele está num posicionamento exato com relação aos pontos cardeais. Então, foi assim, um ponto de utilização para mostrar exatamente, dentro, naquele local, a questão do norte, sul, leste, oeste, utilizando aquele relógio de sol. Então, aquela área ali do Parque da Cidade é fantástica para trabalhar assuntos como esse de geografia, mostrando que essa questão de aula de laboratório, ela não se prende só às ciências. Em laboratório, você trabalha qualquer disciplina. Essa semana mesmo eu trabalhei matemática, unidades de medidas, trabalhei aula de inglês, trabalhando em esqueletos de vertebrados, né, de todos eles. Então, essa área de ciências, ela é multidisciplinar.
Então, em qualquer lugar que você esteja, você não precisa trabalhar só ciências. No caso, a geografia, a história, você tem como naquele ambiente trabalhar. Basta saber utilizar bem o ambiente. É verdade. E assim, a gente trabalhando, eu estava falando da questão da prática, de pegar um pouquinho de tudo, né? Vai juntar com aquilo que a gente fala o tempo todo, né? Que são a fazer a conexão, né? Aquela interdisciplinaridade entre todos os conteúdos, todas as matérias, porque uma coisa leva a outra, o conhecimento leva ao outro, né? E quando a gente faz essas metodologias ativas, ou maker, que é você fazer para você conhecer, para você praticar, e depois você explicar que você está aprendendo mais ainda, né? Tudo isso ou seja, a gente tem muita coisa ao nosso redor que pode ser aproveitado, né? Para ser ferramenta no auxílio do ensino e aprendizagem. Não é O mesmo? bom da aula prática é exatamente isso, o aluno botar a mão na massa. Então, o ideal é que eles, né, manipulem os materiais e eles sejam os agentes da sua descoberta, do seu conhecimento. Então, nós disponibilizamos os materiais, um roteiro com uma certa ordem, para ele não ficar perdido, digamos assim, mas ele é que vai fazer esse experimento, ele que vai chegar às suas conclusões. Então, o trabalho de laboratório, eu vejo dessa forma. Ciência sem prática, eu não consigo enxergar dessa forma. Ciência sem prática fica uma coisa muito pobre, sabe? Assim, não tem como. Então, com essa questão do ver, do manipular, né, de chegar às suas conclusões, aí sim você vai ter um ensino realmente de qualidade, um ensino-aprendizagem, né? Então, É para verdade. os papais e para as mamães que estão em casa e queira pegar o conteúdo e trabalhar no laboratório, né, seja com suas crianças, os seus adolescentes, é importante que ele tenha isso que você falou, meio que uma receita, um planejamentozinho do que ele vai disponibilizar para a criança, para que ela tenha segurança. Isso é importante, professor? E tem uma coisa também que eu gosto de contar quando eu estou com os pais, é que hoje a internet, ela disponibiliza uma série de experimentos, muitos, muitos. Alguns não se chega àquilo que está ali, não. É como uma enganação. Tá? Eu já, né, refiz alguns lá, você não tem aquele resultado. E a questão dos riscos. Tem práticas ali que eles se utilizam em alguns materiais que tem que ter cuidado. E eles não comentam isso na hora de fazer a gravação. Um reagente perigoso, no caso laboratório. É claro, se você não utiliza substâncias perigosas, tudo bem. Mas se utiliza, você tem que ter o seu jalequinho de manga comprida, você tem que usar uma luva, um óculos de proteção. E muitos desses experimentos de internet, eles não comentam isso. Então, até coisas simples podem dar errada. Então, sempre alertar as crianças que jamais façam sozinhos, sempre na companhia de uma pessoa adulta, para evitar, assim, problemas futuros, né? Porque pode acontecer. É verdade. Gente, e assim, quem tiver alguma pergunta, tiver alguma dúvida ou surgiu alguma ideia, né, pode colocar aí para a gente, fazer pergunta para o professor Vicente, que ele vai, dentro do possível, né, responder essas perguntas, tá? Tanto professores, né, que querem alguma dica, os pais que também querem alguma dica, se tiver alguma criança ou adolescente também, pode fazer a pergunta, né? E quem tiver no nosso grupo do WhatsApp lá também, pode fazer que a gente passa aqui para o professor. Passa aqui, né? E então, assim, a gente, dentro do possível, a gente vai respondendo. E aí, o professor Vicente, como ele acabou de dizer, né? Essas experiências, né, essas testagens de laboratório, elas não podem ser feitas sozinhas, né? Você tem que ter um acompanhamento, né? Ter um adulto por perto. Então, porque é muito importante lembrar disso. A gente não pode tentar fazer as coisas só, né? E como a ciência é uma mágica, então a gente pode considerar o professor Vicente um mágico, né, professor Vicente? E ele, para essa noite, ele trouxe uma experiência bem legal, que ele vai falar um pouquinho, né? Ele vai mostrar, é uma surpresa. E depois, isso que ele for falando aí, a gente vai colocar lá no nosso grupo lá, né? E também lá no Instagram, todos os materiais que ele utilizou, passo a passo, para quem quiser repetir em casa, na escola, né, depois. E
E aí, enquanto ele vai fazer essa experiência, né, se alguém tiver dúvida, pode colocar aí que a gente responde. E aí, professor Vicente, é com você. Se quiser falar um pouquinho antes, né, ou virar a câmera para poder já falar do seu experimento, fique à vontade. Eu vou reposicionar aqui, né? Vou pedir auxílio aqui agora em casa, né? Aos universitários, para que eu também tirando de material que eu preparei. Eu preparei aqui uma surpresinha, é uma aula de pH, né? Que é a questão das substâncias ácidas, das substâncias alcalinas, que está no nosso dia a dia. Por exemplo, uma pessoa quando tem uma azia, né, uma queimação no estômago, aqui subindo pela garganta, né? Aí ela vai tomar o quê? Algo alcalino para neutralizar a acidez estomacal. Ela está se utilizando de conhecimento de pH. Ela até não sabe que talvez seja isso, mas ela está se utilizando desses conhecimentos. Eu vou fazer aqui hoje uma prática mostrando substâncias que nós temos na nossa casa, todas elas que eu tenho aqui, são que nós encontramos na nossa cozinha, para mostrar, então, essa escala de pH, para saber o que nós temos em casa, o que é alcalino e o que é ácido. Então, vou me posicionar aqui, ó, vendo aqui atrás, aqui, ó, o pano de uns anos atrás, aqui na parede, com adesivos e outras peças mais, aí eu fiz aqui uma decoraçãozinha aqui na parede. Aqui, mas tá linda essa decoração. Tá linda, eu amo essas coisas. Pelo trabalho danado. Dá mesmo, eu sei como é que é. Aí. Ei, Juliano, boa noite, seja bem-vindo. Micheline, eu que estou agora, fiquei na dúvida, como é que eu vou fazer para mostrar isso aqui? Será que eu vou colocar num tripé que eu tenho aqui? Aí eu coloco no tripé para ver se eu consigo... eu acho que o tripé vai ficar melhor. E aí talvez virando, igual você virou aquela hora, né? Eu sei que são 6 copos, talvez aproximando mais, porque a gente está bem distante. Aí tá chegando perto dos copinhos. Mas aí, ele está tá deitado, legal. tem como colocar em pé? Mas eu acho que se colocar em pé, não vai ver todos. Se colocar em pé, não vai ver todos os. Eu vou apagar então a minha câmera para poder ver se aumenta dele, tá? Porque agora o professor Vicente, eu vou desligar a minha câmera aqui um pouquinho. Depois eu volto. Micheline, deixa eu desligar a minha e você fica com ele, tá bom? Deixa eu ver aqui. Não, porque aqui é para poder ter mais espaço ali. Peraí. Não muda não, Micheline. Não muda não. Não. Mas está dando para ver direitinho, né? Tá dando. A gente vê assim. Tá dando para ver. Ouviram. Tenta virar. Se virar, será que aparece? Vamos testar virado, para ver se consegue ver todos os copos. Eu consigo ver agora todos os copos. Vamos ver se ele quer. A gente consegue ver. Desce mais um pouquinho, desce mais um pouquinho. Aí. Pode descer. Aí. Aí Pega mais um pouquinho para frente. Aí, ficou bom. Dando trabalho aí, Vicente. Quem é a sua cameraman ou o seu cameraman? Eu vou pedir para o meu cameraman aqui, para, no caso, o que eu for fazendo, ela dá o... né? Agradecer o cameraman. Tá ótimo. Tá dando pra gente ver. Tá escutando direito? Deu uma travadinha, mas estou ouvindo bem. Tá, então é o seguinte, eu estou utilizando aqui somente produtos que nós temos na nossa casa. Então, o que eu tenho aqui, ó, nesse primeiro copo? Água sanitária, que tem bastante cloro. Tenho aqui, essa aqui, volta. Essa aqui, perigoso, hein? Eu aconselho vocês não usarem em casa. É soda cáustica diluída em água. Então, isso aqui é um tanto perigoso. Não aconselho usar em casa, tá? Aqui, água sanitária, a famosa Que Boa. Aqui eu tenho bicarbonato de sódio diluído em água. Aquele que a gente toma pazia também, quando o estômago está queimando, diluído em água. Aqui eu tenho o quê? Água mesmo, água de torneira. Aqui eu tenho só um vinhozinho branco, ó, vinhozinho branco. Aqui eu tenho limão, ok? E aqui eu tenho o quê? Um pouquinho de vinagre branco. Então, o que eu vou utilizar aqui?
coisa bacana que é isso. Para mostrar a questão do pH das substâncias, se elas são ácidas ou se elas são alcalinas, nós precisamos de substâncias indicadoras de pH. E eu estou aqui com uma substância feita em casa, suco de repolho roxo. Olha que coisa bacana que é isso. Que legal, gente. Coisa de casa. Você põe então na panela água, folhas do repolho roxo, cozinha por uns 15, 20 minutos, coa, e olha o que eu tenho aqui. Suco de repolho roxo. Um indicador natural de pH. Então, eu trouxe até aqui, ó, uma escalinha que nós utilizamos na química para mostrar a questão da substância ácida ou alcalina. É a numeração aqui, ó, que vai do 0 até o 14. No caso, o 7 aqui é o pH neutro, seria o pH da nossa saliva, pH do sangue. Do 7 em direção ao 14, a substância vai ficando cada vez mais alcalina, bem forte mesmo. E do 7 em direção ao 0, ela vai ficando cada vez mais ácida. Então, essas substâncias que eu coloquei aqui, elas vão adquirir cores diferentes, né? Quando eu colocar o suco do repolho roxo. E essa aula, olha... Como diz a Kátia aí, ó, quem sabe faz ao vivo. E o bacana disso aqui é que esse suco ele vai adquirir colorações diferentes ao longo, né, do processo. Olha que coisa legal. Eu posso trabalhar com várias séries diferentes. Claro que cada série é um aprofundamento diferente da outra. Eu posso brincar como a Micheline falou. O professor faz mágica, mas sempre eu falo para eles. No laboratório não tem mágica. No laboratório tem ciência, né? O mágico ele engana a gente. Não, aqui é ciência. Então, com criança, a gente muda essas cores e fica como uma mágica. A gente fala que é ciência. Claro que à medida que as séries vão passando para frente, aí eles vão entendendo por que vai haver essas mudanças de coloração. Eu vou começar, então, aqui, utilizando primeiro a soda cáustica, né? Que, repito, para você trabalhar com ela em casa, todo cuidado, ó, dependendo do produto aqui, ó, o ideal, usar luvas e também óculos de proteção. Como eu estou aqui na minha casa, já tenho hábito aqui, eu também usaria aqui, ó, no caso, ó, jalequinho de mangas compridas, né, além de luvas e óculos de proteção. Mas aqui, como já está tudo aqui, completamente tudo pronto, eu não vou utilizar. Mas olha agora aqui, olha que bacana. Todas as substâncias, elas são incolores. Né? Um vinhozinho um pouquinho mais amarelado, mas a maioria aqui incolores. E olha o que vai acontecer com cada uma quando eu colocar esse indicador natural, o suco do repolho roxo. Primeiro aqui, ó, a soda. Olha lá. E é instantâneo, hein? Ó. Olha só, gente. Uau! Primeira mágica, ou uma ciência. Essa é a primeira mágica. Esse verde indica, dentro da escala do pH, que no caso do repolho roxo, é uma substância muito alcalina. Bastante alcalina. Tá aqui então, ó. E veja que ela vai mudar de cor, hein? Daqui a pouco ela vai ficar amarela, porque ela é muito alcalina, né? Agora eu vou usar o quê? Aqui boa, a água sanitária. Muito cloro, bastante cloro. E olha a coloração que vai adquirir. Ó. Tá vendo já amarelado? Amarelado. Amarelado. Veja que a água sanitária de verde ela já está também amarelada. Por quê? São substâncias altamente alcalinas. Agora, no caso, bicarbonato de sódio, que a gente pode utilizar, no caso, quando está com uma azia, né? E olha a coloração. Atenção, hein? Olha que legal. Ó, azul. Olha que azul lindo. Olha que azul lindo. Amo azul. Então, quando você trabalha isso com as crianças, eles, é mágica para eles, né? Porque realmente é uma coisa bonita, essa mudança tão rápida de cor, né? E agora a gente fica aqui, né? Fica, imagina as crianças. Agora eu vou utilizar a água da torneira. Aqui, ó. Veja. Olha, é o roxo mesmo do suco, tá vendo? Mostrando que ela é neutra. O pH da água, pH neutro, né? Que tem a mesma coloração aqui, ó, do suco do repolho roxo aqui, ó. Ficou roxinho, tá vendo? Não alterou a cor.
E agora vamos ver aqui o vinhozinho branco. E aí, o vinho é ácido? É alcalino? Como é que é o vinho, né? Vamos lá. Vamos Colocando saber aqui. agora. Olha bem a corzinha dele, hein? Ó. Olha lá, ele ficou Uau! avermelhado, tá vendo? Realmente ele é ácido, olha só. A diferença do roxinho do suco para o vinho. Ó, a coloração avermelhada, E olha que rosada, né? interessante. Ele é ácido, sim. Então, pessoas E que olha que têm interessante. azia Os de dois vez em primeiros quando, estão amarelados, né? quem tem uma gastritezinha tem que ter um cuidado com o vinho aí, pela questão da acidez estomacal, né? Verdade. Agora, suco de limão. Olha a coloração do suco na presença do repolho roxo. Ó, olha só a cor dele. Vermelhão, hein? Mais do que o vinho, hein? Mais do que o Do que vinho. o vinho. Muito ácido. Mais do que o vinho, tá vendo? E por último aqui, o vinagre branco. Vamos ver o vinagre branco como vai ficar. Ó, olha aí. Ele parece um pouco com vinho, né? Mais ou menos a coloração. Ó, vinho, Parece. É verdade. aqui o limão. Show, né, Thaís? E olha que interessante, Vicente. Os Ai, dois gente, que primeiros linda. ali estão amarelos, né? Ficaram amarelos ali, mas o azul não mudou, o lilás não mudou, né? Não mudou. Continua a Vamos mesma colocar mais um coloração. pouquinho aqui. Aqui, ó, na soda, ó, mais um pouquinho na soda. Vai ficar verdinho de novo. Olha que linda, Aqui. gente. E aí, brincando, né, com a coloração. Olha só. Então, isso aqui é uma aula que chama muito legal. uma aula simples de ser feita e que tem, assim, uma quantidade de informações muito grande, assim, para ser dada. Então, repito, é uma aula que independe de série. Vai depender o quê? Dos conteúdos trabalhados, dos conhecimentos que cada aluno já tem sobre esse assunto. E com materiais baratos. Você tem na sua própria casa. E tem em Não casa. equipamentos caros e arriscados. E é verdade, olha só, aí você está fazendo as misturas químicas, aí fala da saúde, da questão da gastrite, como você acabou de falar, né? E pode aprofundar mais um pouquinho. Dos alimentos, para saber, já que entrou nessa diferença de saber o pH, qual que é mais ácido ou menos ácido, né? E aí já vim trabalhando também os alimentos. Muito legal. Os cuidados que em casa nós devemos ter com os materiais de limpeza, não ficarem assim à disposição de crianças em locais fechados ou mais altos, porque se ele pega algum produto como uma soda, uma água sanitária e ingerir, os problemas são seríssimos de saúde. Então, esse cuidado de não deixar ao alcance de crianças, produtos de limpeza, medicamentos, comprimidos coloridos, que eles podem achar que são balinhas. Então, tem muita criança impactada pela questão de medicamento colocado próximo a eles. Né? Então, quer dizer, tem que ter esse cuidado aí em casa. Uma aula dessa, você tem uma série de conteúdos. E o conteúdo aqui é pH. Mas o que você pode trabalhar de conteúdos diversificados em cima disso aqui é muito grande. Eu tenho aqui para finalizar uma aqui que os meninos adoram. Principalmente as meninas amam, né? Por causa da cor. Vou colocar aqui, ó, já trouxe aqui do laboratório, a soda cáustica, que eu repito, só mesmo quem conhece que pode mexer, é perigoso sim. Eu só trabalho com luva, mas como eu estou aqui já tudo preparadinho, não tem problema não. E eu tenho aqui, olha, uma poção mágica que eu falo com as crianças, né? Uma poção mágica, ó. Um líquido incolor com outro líquido incolor. Se misturados, qual será a cor? Incolor com incolor, tudo indica que vai ser o quê? Incolor, né? Mas, aí quando eu coloco aqui, olha o que vai acontecer. Atenção, olha isso aqui. Olha que cor linda. Olha esse rosa. Pink, rosa, né? Lindo. Esse aqui é um indicador artificial, chamado fenolftaleína. E a fenolftaleína, ela fica com essa cor, assim, púrpura, né? Quando em contato com uma substância alcalina. Se a substância for ácida, ela não muda de cor, ela continua incolor. Agora, será que isso aqui pode reverter, voltar a ser incolor? Para isso, eu vou usar uma substância ácida, né? Pergunto para as crianças, né? Elas ficam eufóricas. Aí tem, tipo, apostas na sala, vai perder a cor, não vai perder a cor. Aí eu coloco um pouquinho de vinagre. E aí, o que você acha, Ivan? Vai perder a cor ou não vai perder a cor? Façam as suas Gente, apostas. amarelo com rosa. Eu
Amarelo nem com rosa. sei, acho Eu que diria que é da mágica. laranja. Você que sabe de Nada, artes, né? Colocar Micheline. mais um pouquinho. Mas Mais aí um eu sei de pouquinho. cores, né? De mistura de cores. Olha lá, tá? Não deu Tararã, de cor? tararã. Não. É porque ela é muito alcalina, então tem que colocar um pouquinho mais de vinagre. Agora aí, olha só, Agora tá atenção. clareando. Ê! Olha, gente, é muito Começou a ficar incolor. rápido. Que Ficou ácida novamente. rápido. Então é Pois é. reversível. Ok? Então, pessoal, isso aqui a gente tem então uma série de informações para serem dadas aos alunos com o laboratório que nós temos na nossa própria Na nossa casa, casa. sem profissionais. Verdade. E aí, você falou aí de ciências, do laboratório, né? Desses testes todos. Mas depois, pode trabalhar, fazer um relatório, aí trabalha a escrita, né? Depois, as quantidades que foram colocadas em cada copo vai para matemática, né? Questão de Tá? proporção, ou seja, a quantidade de líquido que cabe no espaço ou em outro. Ou seja, dá para trabalhar tanta coisa, né? A partir de uma experiência tão mágica como essa. Pois é, aqui é bonito. Olha a coloração, fica muito lindo, né? Fica 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 lindo, lindo. fantástico. fica Gente, eu muito lindo amei. Amei. também. Gente, Eu alguém tem alguma queria. Então, pergunta? eu queria que quando eu fosse pequena, eu tivesse uns laboratórios Essas assim. Acho que teria experiências, sido né? muito mais fácil, né? Olha lá, e colocou ali as cores que pega, né, com cada um. Ai, que É que lindo, cada gente, amei. indicador vai ter uma coloração diferente. No caso do repolho roxo, é essa, da fenolftalina é outra. E são vários indicadores que nós temos. Cada um com uma escala, vamos dizer, de cores, né? Uma escala de cores diferentes. Sim. Gente, alguma pergunta? Alguém ficou com alguma dúvida? Deixa Olha eu só, olhar aqui. esses materiais que o professor Vicente ele mostrou, né? A gente vai colocar depois a listinha para quem quiser fazer em casa, mas como ele disse, né? Com muito cuidado, usando a luva ali, ele mostrou tudo que ele usaria se estivesse no laboratório, porque ele já tem bastante experiência, mas olha lá, o óculos, a luva, o jaleco, né? Para quem vai fazer em casa, coloca um avental, né? Então, é muito importante utilizar os materiais de segurança, os objetos de segurança, né? E aquela questão, sempre com um adulto do lado, Os nunca pode ser materiais aí. sozinho. Olha lá os materiais, ó. O vinagre, água sanitária, né? O bicarbonato, a soda cáustica, o detergente, ou seja, todos eles a gente tem em casa, né? Eu Todos achei bem eles. legal também essa orientação que o professor deu a respeito dos experimentos, né, na internet. Porque a gente acostumou tanto a deixar as crianças, né, e quando tá maiorzinho, 10 anos, né, vamos fazer um experimento que eu vi na internet, né. Então, acho que valeu muito essa questão dos cuidados que a gente tem que ter com esse tipo de produto. Pode fazer, é legal fazer, né? Mas tem que ter um adulto junto aí para acompanhar aí, que é muito mais legal, né? É divertido, porque a gente aqui, ó, a gente está vendo, a gente está se divertindo, né? Então, No caso, existem essas substâncias que podem parecer ser inofensivas, mas podem ter um certo risco, né? Então, sempre orientar os filhos para evitarem, né, fazer qualquer coisa sozinho, né? Realmente pode. Como um desse aqui, ó. Tá, ele vai ter em casa coisas simples, mas sei lá se ele pega algo que não deveria, né? Na hora de fazer uma receita do repolho roxo aqui, não pode usar um fogão, né? Então, no caso, a questão de não aproximar de um fogão com aceso a chama, a questão de queimaduras, não brincar com álcool. Então, assim, esse alerta tem que ser feito constantemente. É verdade. A Caixa colocou aí, né, que elas podem ser aplicadas em qualquer matéria, né? Matemática, no português, na química, na arte também. Aula de, né, Micheline, cor pigmento, cor Sim, luz. que nós já trabalhamos, né? Muito massa também, gente. Aliás, o professor Vicente está aí na cozinha. Na cozinha também a gente consegue fazer muitas cores, né, professor Vicente? A partir das frutas, a partir das verduras, né, de legumes. A gente consegue fazer muitas cores, muitas tintas também, né? Pois é, pigmentos, nossa, ó, beterraba, né, um repolho. Então, nós temos vários
raízes que nós podemos utilizar. Você Raízes. está, hoje mesmo, conversando com o professor de geografia, ele está trabalhando com os alunos tintas feitas com terra. Porque no caso do Cerrado, você tem solos de várias cores diferentes. Então, o que Várias ele fez? cores. Pegou os solos de cores diferentes, cola bem fininha, até ter um pó bem fino, e mistura com cola branca. E com o rolo você pinta a parede da casa. Fica fantástico. Sim, sim. E além do que, assim, como é que fala? A proteção também é maior, né? Quando coloca essa mistura do solo, da areia, por exemplo, com o impermeabilizante ou a cola, né? Isso. A proteção é maior. E a gente consegue, igual você falou aí, com a beterraba, com a cenoura, que mais? As folhas, né? Todo tipo de Couve, a questão do verde lá, né, que a gente utiliza a estação para trabalhar clorofila, a gente costuma tirar essa clorofila de folhas de verde escuro, tipo a couve, o brócolis, né, assim, que dá uma pigmentação muito interessante. E aí pode estar aquela questão de trabalhar as cores, os pigmentos, a cor luz, a cor pigmento, né? E trabalhar também aquela questão de que nem sempre a cor que nós vemos é a cor real, né? Você está falando da questão da clorofila, a questão dos raios solares, da iluminação. Então, dá para trabalhar muita coisa. Essa experiência aí, com todas essas substâncias que a gente encontra na cozinha, e fazer todas essas cores para mostrar o pH, né, de cada um, acidez, mais ácido, menos ácido, olha, foi incrível. E eu tenho certeza que todo mundo que assistiu aí, que viu, né, esse experimento, com certeza depois vai testar de novo. Sozinho. Eu mesma vou fazer em casa depois. E aí é divertido mesmo, divertido. Erinele, boa noite. Dani, boa noite. Daniel entrou também. Sejam bem-vindos, né? Hoje nós estávamos falando sobre a prática, né? A experiência de colocar em prática tudo que a gente aprende em ciências, em biologia, em química, e que um laboratório completo que nós temos em casa, né, é uma cozinha, né? A gente consegue encontrar vários materiais, vários objetos que podem ser utilizados como experimentos de laboratório. Isso é muito incrível. E Michelene, queria aproveitar e abrir um parênteses aqui para falar que o professor Vicente, ele tem várias aulas, né, dentro da nossa plataforma. Sim. Então, assim, quem tiver interesse, entrar dentro do nosso site, as aulas são super legais, são super divertidas. Então, vocês viram um pedacinho, conheceram um pedacinho de tudo aí que a gente tem lá na plataforma à disposição. Então, gente, vão lá, conheçam, adquiram, que vocês vão gostar bastante do material e vão se divertir, porque quando eu vejo as aulas do professor Vicente, eu me divirto, né? Eu aprendo me divertindo. Eu vi ele mostrando aí a questão do limão, aí eu falei, nossa, e a gente que tem aquela mania de tomar o limão de manhãzinha, a hora que acorda, né? Será que é bom? Será que é ruim? Já fiquei pensando assim, né? Então isso é bastante legal, faz a gente pensar em várias outras coisas também. Tem que rever algumas atitudes que nós tomamos aí, tem que ter um certo cuidado, né? Assim, essas internet, essas dicas que alguns dão, para perda de peso, para melhorar a pele, não sei o que, faz isso, faz aquilo, tem que ter um cuidado, não pode ir acreditando de primeira, não. É verdade, até porque alguma coisa fazendo mal, ela puxa outra coisa que puxa outra, então, às vezes a gente faz algo pensando que está fazendo bem, está fazendo mal para a saúde, né? E no caso da cozinha, nós trabalhamos questões, né, da física, da química, da biologia, que nós falamos, a questão do arroz, fazendo arroz, as mudanças químicas, os estados físicos da água, no caso aqui a química, o pH, na parte biológica, quando você utiliza um fermento, né, para fazer um pão, uma massa de bolo, você usa um fermento biológico, que são fungos, você vai ver então essa fermentação acontecer na massa, para ela poder crescer. Então aqui, você na sua cozinha, você tem conhecimentos da área da biologia, da química, da física, isso aí, nas aulas que nós temos aí na plataforma, então, você tem aula então, de todos esses conteúdos, né? Conteúdos da biologia, da física, da química. Realmente, além de aprender, a gente se diverte bastante mesmo com essas gravações. É verdade. E aí, você falando aí dessas misturas, né? E aí, mistura, tem o trabalho também de conhecer as misturas homogêneas, heterogêneas, né? Ao fazer um bolo, fazer
essas coisas que você falou aí que é na cozinha. Ou seja, tudo na cozinha, gente. Tem tudo na cozinha. Um laboratório completo para a gente trabalhar com as nossas crianças em casa, né? Fazer esses estudos. Com cuidado, com proteção, né? E com o adulto do lado sempre, verdade. Exatamente. Teve alguma pergunta, gente? Não, só da Kátia, que já foi respondida, né? Se poderia trabalhar com as outras matérias. Eu acho que só essa. Dá para trabalhar com todas as matérias, né? Um pouquinho de... Sim. Aqui, Juliana, não sei se faço janta ou as experiências. Estou assistindo na cozinha. Gil, Dá pra fazer os dois. Coisas. Você já vai Tem que fazer observando. Ó, isso aí é uma experiência legal para fazer aí com a Valentina, né? Com a Antonella. Fazer o suco ali, ó, do repolho roxo e colocar essas para fazer a mágica para elas. Elas vão ficar encantadas. Aquele que gosta de fazer arte com as meninas, ó. Copos iguais, jarra, tudo aqui que nós temos, né? A nossa exposição. Muito legal mesmo. Gente, olha, então como a Rivana estava falando, né? Nós temos aulas assim práticas dessa forma, temos aulas expositivas, aulas que estimulam a pesquisa, né? Além das atividades, das propostas de atividades, nas aulas de artes também, a mesma coisa, tem a parte teórica e tem a parte... Olha lá, ficando verdinho de novo, amarelinho. Não é o verdinho, verdinho é o outro. Eu estava ali já olhando as cores ali. Gente, esse azul ficou lindo aí, ó. O azul aqui esse aqui é do bicarbonato. Fica muito lindo também o azul quando você dilui na água, creme dental. Mas usa o creme dental branco. Creme dental branco, né? Dilui na água. Porque tem bicarbonato também, né? No creme dental. Creme dental também pro lado do alcalino, né? Um pouco. Aí fica um azul lindo, lindo, lindo o creme dental. O Gil tá falando, elas vão amar e vão mesmo. Kátia perguntou aí, ó. Vai ficar gravada sim, né, Ivana? Essa live tá gravada. Sim, vai ficar gravada. E Pode as entrar lives que aqui a gente no está nosso perfil. fazendo, a gente está deixando disponível ali no nosso Insta, né? Então dá para assistir em outros momentos. E como eu estava falando, né? Algumas dessas experiências também estão lá dentro da plataforma, que podem ser separados, né? Só laboratório, então só português, ou só arte, ou seja, as pastas também podem ser em separado. Sim, a live vai ficar disponível, né, no Insta. Esse ponto que você colocou é bem interessante, Micheline, porque às vezes as pessoas entram na nossa plataforma e acham que é um pacote inteiro. Vocês podem montar o pacote de vocês. A gente tem o pacote inteiro, mas se vocês quiserem só um pedacinho, só uma aula, só aula de laboratório, só de matemática, só de ciências, tá lá para vocês fazerem como vocês quiserem. Vocês montam, ou como né, reforço, de acordo com a necessidade de vocês, o reforço, a educação domiciliar. E aproveitem aí as aulas do professor, porque são muito gostosas. Aproveitem. Então, eu quero agradecer, professor Vicente, muito obrigada pela sua participação, né? Sempre as suas aulas são incríveis, a gente sempre fica encantado com as suas aulas, né? E se fizer de novo, a gente fica de novo olhando. Né? A gente não cansa de olhar, né? Então, eu, por exemplo, às vezes já participei de algumas aulas, por exemplo, das cores, né? Sempre fico lá, olhando de novo para ver ali o resultado que vai dar, mesmo já sabendo o que vai dar. Então, é muito bom. Imagina as crianças, né, fazendo isso. Nossa, ficam maravilhados. Se tiverem depois perguntas ou sugestões, né, para a gente colocar aqui para vocês de live, podem colocar depois, né, até mesmo lá no Insta. Igual quem participou da live da semana retrasada, né, sobre o autismo, e fizeram algumas perguntas, essas perguntas vão ser respondidas, né, na próxima live que tiver ali com a Thaís, né, e com a Maiara. Olha lá, a Thaís está até falando que vai fazer com o Matheus. Faz mesmo, Thaís, ele vai amar, né? Então, elas, assim, são coisas, como ele disse, pode fazer em casa, né, simples, com material comum. E, como eu disse, também vai ficar disponibilizado aí na plataforma, aliás, no Insta, né? Tá gravado aí para quem quiser assistir depois. A gente vai colocar todos esses
a receitinha, né, professor Vicente? Do que utilizar para fazer as misturas, a receitinha. Então, de novo, muito obrigada, viu, pela sua participação, foi incrível. Foi ótimo. Eu agradeço e estou à disposição para outros encontros. Ah, e nós ficamos muito felizes. Sim. Com certeza, dessa participação. As pessoas que entraram, que participaram, acompanharam aí com a gente, muito obrigada a cada um de vocês, né? É muito bom ter vocês aqui com a gente. E desejo A próxima live, até a Micheline, próxima live. vai ser sobre. A próxima live também vai ser incrível. A gente vai falar sobre a matemática. A matemática. Só que é uma matemática especializada, né? Uma matemática para crianças especiais, viu, professor Vicente? Ou seja, dicas de atividades e trabalhos, ou como trabalhar a matemática, não só matemática, né? Qualquer outra matéria ou atividade, de uma forma facilitada, de uma forma especial. Para crianças que têm algum tipo de dificuldade, ou que tenham TDAH, ou que tenham o próprio autismo, né? Algumas dicas com o professor Alexandre, que vai estar com a gente aí na próxima semana, né? A gente já colocou também aí quais são as lives aí de novembro, né? Sim, já estão dentro do nosso perfil, é só o pessoal entrar e a gente vai deixar lá para todo mundo ver. Vão acompanhando o nosso perfil aí que vai estar tudo lá. Tem essas dicas especiais aí, depois vai ter a continuação, né? Também com dicas e atividades aí, feita pela Thaís e pela Maiara. E depois vai ter o Brincar é Coisa Séria, ou seja, tem um monte de lives aí já programada para novembro e depois para dezembro, né? E de novo, obrigada a todos, uma boa noite. Passando a mensagem agora, a palavra agora para a Rivane, depois para o professor Vicente de novo, para a gente dar uma boa noite assim para todos. Quero agradecer, vamos lá, professor Vicente, pode falar, quero agradecer muito, foi ótimo, amei, adorei, quero isso muito, muitas vezes. Obrigada. E pode deixar sua mensagem, professor. Bom, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui. Eu, como professor de ciências, assim, eu me sinto privilegiado, porque o professor de ciências, ele tem essa, digamos, regalia de ter o aluno, vou dizer, na mão dele. Quando a gente dá uma aula de ciências, que sai da teoria e leva para a sala de aula, um experimento simples, não precisa nem ser esse aqui, com todos esses materiais. Você ganha o aluno durante a aula. Você leva um experimento mostrando para ele um fenômeno que muitos acham, poxa, mas como é que acontece isso? Você mostra a ele como que aquilo aconteceu, por que aconteceu, é outra história. Ele se vê nos olhos dos alunos o interesse. Eu sei que todas as disciplinas têm como trazer o aluno para a aula, mas ciências, eu acredito sim que é uma forma mais atraente. Por quê? Pelos materiais que a gente utiliza. E repito, não precisa ser nada mirabolante. Com coisas próximas, baratas, você consegue dar uma aula magnífica. Isso para o aluno é muito bom, que o aprendizado dele melhora muito. E para nós também, professores, quando você tem que pesquisar, preparar uma aula dessa, você está aprendendo também. Quer dizer, o aluno aprende, o professor aprende, porque ele tem que ir atrás, ele tem que pesquisar, achar um material alternativo. Então, quer dizer, nós também aprendemos, aluno e professor. Aliás, nós aprendemos mais, né, do que ensinamos, não é mesmo? Justamente por essa pesquisa aí atrás. A Kátia está falando ali também, olha, obrigada, professor Vicente, foi ótimo e inspirador. E foi mesmo. Sim. Obrigada mesmo, viu? Obrigada a todos, beijos e até a próxima semana. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.